Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor Carlos Rubens, ele que é secretário municipal de Educação do município de Dois Riachos e presidente da Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação aqui de Alagoas. Portanto, eu pergunto agora, professor, essa agenda dos 100 primeiros dias, o que se foca nessa avaliação para os gestores municipais? Veja só, essa agenda ela está praticamente dentro dessa ferramenta que é o Convívio Educação. A ferramenta do Convívio Educação, o Convívio Educação é da Undime, da Undime Nacional, mas é mantida com recursos do Natura. Você tem uma ideia, quando você entra no sistema, nessa ferramenta, você tem uma diversidade de coisas lá. Nós temos merenda escolar, aonde você coloca o cardápio, você coloca a despesa, coloca o recurso que entra, do mesmo jeito com o transporte escolar, você tem ali uma secretaria online, né? E que se você mantiver tudo atualizado, você tem como, em qualquer local que você chegar, você vê a situação do seu município. Entendeu? Então, quando você fala da Agenda Educação, ela tem um pouco a ver com a ferramenta, mas ela vem com planejamento estratégico no ensino, no financeiro, né? Então, esse é um dos pontos principais, o planejamento estratégico que a Undime fez, trabalhou com todos os estados para que fosse construída essa agenda dos 100 primeiros dias. Quando a Undime anuncia a luta pela autonomia municipal, o que se entende pela autonomia municipal no âmbito da educação? Na realidade, quando se fala a questão da administração plena da secretaria, hoje nós somos vinculados ao gabinete do prefeito, né? Então, a Undime, ela tem essa reivindicação que está na lei, né? Que diz Por que na prática, então, não se aplica o que está na lei? Na realidade, havia um contraste na questão da lei. Nós temos uma lei que vem com a educação plena e a outra que diz que há pouco, e foi tirado, acabou isso há pouco tempo, que Conselho Municipal de Educação só com município que tinha acima de 50 mil habitantes. Então, nossos municípios de Alagoas, acho que 70%, 80% dele não se enquadrava, né? Agora não. A Uncime está aí, tem essa. Hoje eu tive até com uma participante da Uncime, que representa os conselhos municipais de educação, e está começando a se trabalhar essa questão, né? Eu acredito que vai se municipalizando de acordo com que os conselhos municipais estão sendo criados nos municípios. É porque é lento. Né? Na realidade, quando você trata em fazer grandes mudanças em cidades pequenas, ele fica um pouco lento, né? Pois bem, e a questão dos conselhos aí inseridos no controle social, a importância do controle social, como pode se aprimorar e melhorar a performance do controle social junto às instituições na sua avaliação? Olha, o controle social ele tem melhorado muito e é um dos pontos que, de uma certa forma, está acabando com aquelas, vamos dizer, com aqueles prefeitos que faziam as negociatas, né? Daqueles escândalos lá de trás. Por quê? Porque hoje um conselheiro da merenda, ele vai ter o mesmo e a mesma quantidade de responsabilidade criminal que tem o gestor. E agora? Por quê? Porque ele deveria estar fiscalizando se fechou os olhos para que o outro fizesse. Então, agora ele não quer fazer isso, que ele não quer puxar a responsabilidade para ele. Né? Quando e agora não pode mais protelar nos tribunais. Né? Exatamente. Eu acho que esses últimos acontecimentos, de uma certa forma, está servindo, vamos dizer assim, de um break. E dando uma lição mais de moralidade, né? Principalmente com o recurso público. Certamente. A Undime anunciou que logo no início do ano, que os novos prefeitos precisariam fazer um cadastro no FNDE. Ligado a quê esse cadastro? A cada final de mandato, né, ou mudança de prefeito, tem a necessidade de fazer um cadastro do gestor para que ele tenha acesso. Porque antes você fazia a assinatura de convênio. É até 30 de janeiro, né?
Hoje você faz eletronicamente. O prefeito, na hora que faz o cadastro, que ele tem lá mudado, ele recebe uma senha, né? Acessa o sistema, de imediato ele já recebe para fazer a mudança, porque aquela senha que vem ela é temporária. É só enquanto você acessa. Quando você consegue conectar no sistema, você já recebe, ele vai direto para uma aba onde você faz a mudança de senha. Com aquela senha, você vai assinar os convênios eletronicamente, os termos de compromisso. Então, todos os municípios têm que fazer esse cadastro, senão fica impedido. Agora, recentemente, tem umas atas aí que estão sendo aditivadas ou tendo solicitação de prazo. Se o prefeito não fizer isso o quanto antes, ele corre o risco de não dar continuidade aos projetos que estão em execução no seu município. Professor, o piso salarial dos professores em 2017 teve um reajuste de 7,64%. Qual é a realidade de Alagoas nesse contexto? Os municípios têm pago na integralidade dos salários aos professores? Tem, com muita dificuldade. Né? Porque, você tem uma ideia, 2016 nós tivemos 11,64, se não me falta a memória, no aumento do piso. Mas tivemos apenas 7,46 no aumento do valor aluno. Né? Não então, bate, né? Essa não proporcionalidade não existe. Não tem. Né? Quer dizer, o município vai ter, como eu digo. Aí vem a questão da lei de responsabilidade fiscal, onde diz que você só pode gastar 60% com folha. Como se tem município que já gasta 100%? Tem município que já ultrapassa os 100% do Pois recurso. Essas situações, elas acontecem por quê? Como justificar um município que ultrapassa o valor estabelecido por lei para a contratação? É a necessidade, a demanda? Você não tem se observa alternativa, isso? porque a lei não do vê piso, isso, né? a lei do piso determina. Como é que você não vai cumprir? Aí bate de frente, mais na frente, com a questão da lei de responsabilidade fiscal, quando lhe tem uma porcentagem que você pode gastar com funcionário. Então, cabe ao Congresso Nacional rever. Fazer uma revisão. Uma revisão na lei do piso. Ou na lei do piso, ou na de Exatamente. responsabilidade, para que o gestor não seja Tem punido. a flexibilidade. Né? Né? Exatamente, não seja punido indevidamente lá na frente, porque uma proporção que né? Decisões que não foram tomadas por ele, porque ele só fez cumprir o que determina a lei. Se nós fôssemos fazer uma retrospectiva de 2016, o que seria pontos benéficos e pontos, digamos assim, ruins para a educação do país, a seu ver? O que aconteceu? Não, em termos do ensino-aprendizagem, foi muito bom. Alagoas, eu acredito que deu aquele pontapé inicial para o crescimento dos índices, para o melhoramento dos índices, né? E até questões financeiras. Nós tivemos, lógico, municípios que tiveram problemas, não tiveram, mas aí veio essas ajudas final de ano, que foi a repatriação, né? Uma porcentagem, se não me falta a memória, 30% do valor da complementação da União, que seria para o mês de abril, né, que ele já adiantou, antecipou. Eu acho que com isso aí deu para os municípios fecharem suas contabilidades sem ter que estar devendo ao servidor e aos seus fornecedores. Houve um debate no plenário da Assembleia sobre a preocupação com os gastos que se teria com esses valores, não é? Que havia já uma projeção de que algumas prefeituras gastariam esses valores em 15 dias. E foi acompanhada a aplicação desses recursos? Olha, na realidade, a maioria dos municípios usaram esses recursos, pelo menos pelo que a gente acompanha no nosso grupo, que é onde tem um grupo só de dirigentes no WhatsApp, foi pago com folha de pagamento. Basicamente isso. Basicamente isso. E tinha com município que já também? vinha, tinha município que vinha com seus funcionários em atraso e que botaram em dias, deles que chegaram a fazer
pagamento de 13º, que era até o dia 20, se não tivesse saído essa repatriação, eles não teriam tido condições de fazer esses pagamentos, porque já vinham com o mês de novembro com dificuldade. Esses pagamentos, quer dizer, esses recursos são de livre atuação? Não, eles entraram especificamente pelo fundo. A parte que entrou pelo Fundeb, ele tem que... É carimbado. É carimbado, é o artigo 70 da LDB. Aham. Professor, e em relação ao rateio do Fundeb? Poucos, eu acho que não acredito. Como o senhor avalia essa questão do rateio? Há discordâncias, né? De parte a parte, há controvérsias, né? Alguns acham que deve fazê-lo, outros questionam o fato de não haver projeto, aplicação dos recursos efetivamente na linha da educação. Outro dia eu vi uma sindicalista dizer para mim que quando tem rateio é porque não existe uma política. Como pode sobrar dinheiro para aplicação na educação, quando a educação não vai tão boa das pernas, né? Você veja a situação. O rateio é na parte dos 60%, que no nosso caso, os municípios, é direto para a folha de pagamento do professor. Né? Aí 40% que sobra, é para pagar o servidor que dá apoio, o serviçal, o vigilante, enfim, todo o pessoal de apoio. Certo? Motorista e tal. E desses 40%, você tem que ter essa folha, que chama-se a folha dos 40%, e dar manutenção nas escolas, nos prédios. Entendeu? Então, o que acontece? Dos 60%, ele é único exclusivamente para a folha de pagamento. Então, se sobrou, tem que ratear. Não tem outra saída. Eu particularmente, alguns... o sindicato queria que aquele valor ali fosse dado de aumento, para constar. Mas nós trabalhamos com número de aluno. Se eu tenho 1.000 esse ano, e o ano que vem, se eu tiver 900, como é que eu vou pagar o aumento que eu já adiantei? Pois é. Né? Então é muito melhor você arriscar no piso, trabalhar o piso salarial, o que sobrar, fazer o rateio. Professor, estamos no minuto final da nossa entrevista e eu pergunto as estratégias para melhorar o censo escolar e como também a aprovação, no final do ano, de recursos públicos para instituições de ensino de educação especial. Como o senhor vê essas duas questões? Olha, na questão do melhoramento de matrículas, né, que já começou agora, no nosso caso especial lá em Dois Riachos, nós fizemos uma parceria com a saúde. Como assim? Porque, veja só, o agente de saúde, ele cobre 100% do município. Então, ele vai olhar e fazer para mim, fazer uma pesquisa para mim, para dizer aonde é que está o pai que não estuda, o filho que está fora de sala, e lá a gente ir lá na casa daquele dali, matricular, trazer ele para a escola para a gente poder ver se a gente... E agora, dentro dessa política que está saindo agora do MEC, que é o Criança Feliz, eles estão fazendo uma parceria com o MDS para que o aluno que tem o Bolsa Família, o pai tem que ser alfabetizado. Se não for alfabetizado, ele tem que ir para a escola, senão ele não vai ter o Bolsa Família. Perfeito. Né? Bem, algumas considerações finais, chegamos agradecê-la e convidar para estar lá. Obrigada. Será uma satisfação recebê-la. Né? Agradecer, para mim é um prazer sempre estar aqui, viu? E sempre que precisar... Estaremos aqui debatendo as questões ligadas à educação básica nos municípios alagoanos. Obrigada. Eu que agradeço, Gorete. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada a você também por nos assistir. Até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.